Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar explicando aqui para vocês hoje como que vocês conseguem usar o setup Mart, uma regra de coloração, para não precisar usar o robô, né? A gente gasta no máximo, sei lá, 5 minutos no dia com essa regra de coloração e a gente consegue fazer os trades bem como a gente entende. Vou passar aqui para vocês qual que é a ideia. Então vamos aqui para o desktop, né? Para o nosso Profit. Qual que é a ideia, né? Primeira coisa, clica aqui em estratégias e vem em loja. Então a gente vai chegar aqui em loja, então a forma mais fácil da gente estar encontrando o setup é estar colocando aqui Diogo Souto e aí, ou você pode colocar também Martin. Então qual que é a ideia, né? Vocês vão vir aqui no Martin, baixar, né? Pode baixar a versão de teste mesmo, beleza? E aí a gente vai poder utilizar essa versão. Então, beleza. Uma vez que a gente baixou a regra de execução, é execução e coloração, mas a gente não vai estar interessado em usar a execução, beleza? Você não precisa contratar um módulo de negociação automática. Você precisa só acessar, né? Ter acesso à estratégia. Então, beleza. Então, a gente vem aqui no gráfico do índice, né? A estratégia sempre funciona melhor nos 60 minutos, joia? Mas funciona em outros tempos gráficos também, mas eu sugiro 60 minutos. Então vem aqui, clica no botão direito, né, no gráfico, coloca inserir regra de coloração. Deixa eu colocar mais ali para cima para não cortar o meu negócio. Inserir regra de coloração e aí a gente procura lá a Martin. Então vai aparecer a Martin em 1, exec, você clica e inclui. Então beleza. Aqui já é a minha regra de coloração, né, aplicado no mini índice. Então eu vou passar aqui rapidamente o que é o operacional, qual que é a ideia, né, dessa estratégia Marte. Então basicamente aqui é uma figura, né, é uma imagem, onde a gente vê 4 painéis do mesmo ativo. Então cada um desses painéis aqui está me dando uma regra de coloração, onde eu tenho uma indicação verde de compra ou uma indicação vermelha de venda. Então, por exemplo, né, a gente usa esses 4 indicadores para no final nos dar qual que é a maior probabilidade, né, da direção daquele dia. Geralmente existe uma convergência nesses indicadores, tá? Geralmente eles indicam tudo no mesmo caminho. Mas caso eles deem empate, como foi no dia de hoje, existe um peso maior entre um desses indicadores, beleza? Então, esse indicador final que vocês estão utilizando, ele já faz toda essa análise e já traz para você qual que é o resultante daquele dia, né? Então, por exemplo, hoje no índice está dando sinal de venda, ontem deu sinal de venda, antes de ontem deu sinal de compra, e nos outros dias, né? E assim vai. Então, vamos dar uma olhada aqui no dólar rapidamente, né? No dólar, hoje foi sinal de compra, né? Deu um gain também. Ontem foi sinal de compra, venda, venda, venda. Esse dia foi sinal de venda, um ótimo gain. Então, qual que é a ideia, pessoal? O que a gente vai pensar aqui? Eu uso essa regra de coloração, né? Basicamente, eu nem uso a parte automatizada ainda, né? Estou querendo usar também. Mas essa regra de coloração ela é muito poderosa, pessoal. E eu uso ela de uma forma, mas vocês podem usar da forma que bem entendem. O que que eu vejo é o seguinte, né? Quando ele dá um sinal no começo de um dia, geralmente aquele sinal tende a ser verdadeiro ao longo de todos os dias, ao longo do dia, né? Por exemplo, digamos que aqui deu sinal de venda, né? Então, beleza, o dia foi só caindo. Aqui deu sinal de venda, beleza, ele chegou a cair 800 pontos, né? Depois voltou a subir. Aqui deu sinal de compra, então ele caiu, subiu, chegou a subir 500 pontos, né? Depois caiu, subiu de novo. Então, dá o sinal de compra, geralmente existirão vários momentos de compra para aquele dia, certo? Deu sinal de venda, geralmente haverão vários sinais de venda naquele dia. Olha só, né? Esse sinal aqui, boom, mercado desabou. Esse sinal aqui, mercado caiu também. Sinal de compra aqui, mercado lá nas alturas. Então, eu já fiz vários testes, né? Eu já uso esse setup aqui há muito tempo. E mesmo que apareceu o sinal de compra e venda, se você sair fazendo um médio, né, para cima e para baixo, pode ser, e sei lá, fechar a ordem com break-even ou com trailing stop,
você vai ter um bom lucro, né? Existem alguns setups que, se você for fazer média, né? Você pode acabar tendo um drawdown maior e pode acabar tendo loss maiores, né? Se a gente tirar um dia, por exemplo, que ele foi totalmente na direção contrária, né? Como esse aqui, por exemplo. Ele deu um sinal de venda nesse dia aqui, 13 de julho, e praticamente só subiu, né? Chegou a subir ali quase 2.000 pontos, no final do dia caiu um pouquinho. Mas a gente poderia estar fazendo média para cima, né? E se organizando. Da mesma forma, poderia estar fazendo média aqui para baixo e pegando toda essa queda, né? De 1,5%, quase 2.000 pontos também. E o dólar, mesma coisa, tá? Por exemplo, né? Aqui deu sinal de compra, né? Ele chegou a cair lá quase 20 pontos e depois subiu mais 40, né? Então, podia fazer o médio para baixo, né? Ao contrário do movimento e acabar pegando um gain maior, né? Aqui na venda também, aqui na compra. Esse dia na compra, né, já foi mais difícil, que ele não chegou a voltar, onde teria dado gain. Esse dia na venda também, né? Seria um pouco mais complicado, mas se fosse fazer o médio, né, ia acabar saindo no 0 a 0 aqui, colocar um break-even, né, e sair no 0 a 0 por aqui. Aqui, por exemplo, seria um dia mais complicado, né? Que ele só caiu e, e saiu lá quase na mínima. Então, se for pensar em fazer médio, tente fazer análise na mão mesmo, né? No método raiz, ver quando deu sinal, ver como que você organizaria, né, as suas entradas. Eu vou explicar para vocês como que eu tenho feito, né, as minhas entradas nesses últimos um ano quase, né? Já tem quase um ano que eu opero essa estratégia e ela tem me dado uma média ali de 4.000 pontos no mini índice e uma média de 4.000 pontos por mês no mini índice e uma média de uns 60, 70 pontos no dólar por mês. Beleza? Então, qual que é o operacional que eu uso, né? Vou pegar aqui esse dia, por exemplo. Se deu, por exemplo, né, sinal de compra, eu compro na abertura. E o meu gain é 1.200 pontos. Então, eu sairia aqui no meu gain máximo. E o meu loss é 800 pontos. Essa seria a Marte 1, né, que vocês estão vendo aí no robô. E aí tem a Marte 2. A Marte 2 eu entro com 400 pontos da abertura. Esse valor de 400, ele não é fixo, tá? Ele varia com o valor atual do mini índice, né? Por exemplo, hoje está na casa de 120 pontos, 120 mil pontos. Então eu entro, né, em mais ou menos uns 400 pontos. Esse valor pode mudar, mas a princípio, sei lá, só mudaria se fosse para casa dos 150 mil. Eu deixaria algo em torno de 0,3%. Beleza? Então, por exemplo, né, a Marte 1 entra na abertura, a Marte 2 entra com 400 pontos acima. Se eventualmente não dá entrada no Marte 2, beleza. A gente nunca entra, né? A Marte 2 precisa de uma confirmação, né? Então, nesse caso, né, o mercado só caiu quase 4.000 pontos, né? Esse dia aqui teria sido complicado para o pessoal que estivesse fazendo médio. Mas, por outro lado, né, a Marte 2 nem deu entrada. Então, a Marte 2, historicamente, é uma estratégia com drawdown muito menor e com uma curva ascendente, né, mais tranquila, vamos dizer. Ela dá uma média ali de 2.000 pontos no mini índice por mês. Então, a Marte 2 entra com 400 pontos de distância da abertura, tanto para cima quanto para baixo, tá? Se for venda, é 400 pontos abaixo. E o stop é 1.000 pontos. Então, e o gain continua sendo 1.200 pontos da abertura, que sairia, né, 800 pontos. Então, vamos ver aqui um exemplo que deu uma entrada e um gain da Marte 2. Nesse caso aqui no dia 21 de julho. Deixa eu puxar mais para cá. Pegar aqui a setinha. 21 de julho esse. Então aqui, né, foi um gain direto, né? Em menos de 2 horas a gente estava com gain total. Então aqui ele acabando dando entrada em mais ou menos 119.500 pontos e já foi direto no gain, né? Então o gain seria 800 pontos para o Marte 2, que é a 1.200 pontos da abertura. Geralmente dá 30% das vezes dá o gain total, tá, pessoal? 30% dos trades a gente tem gain total. As outras variações a gente acaba saindo no break-even.
Então, essa é a ideia por trás, né? Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, me mandam uma mensagem, né, no Telegram, ou deixa uma mensagem aqui no canal do YouTube mesmo, que eu vou colocar esse vídeo, que eu passo para vocês como que é exatamente a minha estratégia de oco, uma ordem cancela a outra, né? E a minha estratégia de break-even, que eu uso e eu passo para vocês, se vocês tiverem interesse, tá joia? Mas o que eu sugiro para vocês também é que pensem nesse operacional, né? E tentem enquadrar em uma forma de trades para vocês. Eu gosto de usar assim porque isso não consome nem 5 minutos do meu dia, pessoal. Assim que o mercado abre, eu coloco as ordens e posso até desligar o Profit, porque o oco já tá programado. Se necessário, eu entro no celular, olho e vejo se precisa tomar alguma ação. Mas 90% das vezes a gente não precisa nem prestar atenção mesmo, já está tudo configurado nas ordens oco. Mini dólar, exatamente a mesma coisa, pessoal. Por exemplo, né? Deu venda, né? Caiu o dia todo. Venda, chegou a cair aqui 22 pontos. Nesse dia eu acho que eu saí no 0 a 0, né? Nesse dia aqui caiu, sei lá, quase 30 pontos. Esse dia aqui, vejam lá, pessoal. Ele subiu bastante, chegou a subir quase 1%, né? Da abertura. 1% praticamente. E depois voltou tudo, né? Então esse aqui seria um ótimo dia para a gente sair fazendo médio, né? Óbvio que a gente não vai fazer médio até infinito, né? A gente precisa ter um controle ali e um gerenciamento de risco. Mas essa é a ideia, né? É uma regra de coloração super robusta, né? Olha isso aqui, né? Gain aqui, né? Chegou a dar, sei lá, 90 pontos. Aqui também, em menos de uma hora, né? Já deu 50 pontos. Eu vou falar para vocês como que eu faço a estratégia no dólar, né? O dólar também tem a Marte 1 e 2. A diferença é que, vamos pegar aqui esse como exemplo aqui, dia 6 de julho. Então, por exemplo, né, a gente entra na abertura e o gain são 40 pontos. Aqui, na mesma vela, teria dado o gain de 40 pontos. Né? E o Marte 2 entra com 10 pontos de distância. Então, coloca ali o Marte 2 a 10 pontos. Se pegar, o gain vai ser 30 pontos, que é uma distância de 40 da abertura. E quais são os stops? Né? O stop do Marte 1 é 26 pontos e a stop do Marte 2 seria 36 pontos. Eles ficariam exatamente na mesma caixa, né? Na mesma região, ali, quando fosse da Lois. E aí, obviamente, né, eu utilizo alguns break-evens e alguma organização, né, para ir me protegendo à medida que o preço anda, né, na direção que eu estou posicionado. Beleza, pessoal? Essa é a ideia geral, né? Vocês podem estar usando esse operacional. Nossa, só, nesse mês aqui foi muito bom no dólar, né? Chegou aqui bem rápido. Aqui também 37 pontos, né? Aqui esse dia a gente saiu com 30 pontos. Essa vela aqui, né? Incrível. 50 pontos aqui em menos de uma hora. Então, é uma regra de coloração muito robusta. Você pode estar utilizando ela fazendo ordens, né, de preço médio contra e a favor da sua posição. Eu, particularmente, uso só duas entradas, porque eu não quero ficar me expondo muito, né, ao risco. E é uma rotina, né, que se encaixa, né, no dia a dia de trabalho, né? Então, fazer trades, né, não é o meu trabalho, né? É só uma renda extra, né, que a gente está fazendo, por assim dizer. E uma coisa extremamente importante, pessoal. No day trade, né, existe muitas estratégias que funcionam e existem muitas que não funcionam. E a grande pergunta que a gente não tem a resposta é até quando uma estratégia que está funcionando vai continuar funcionando? Até quando a gente vai poder estar usando aquela estratégia? Então, para isso, eu sugiro que, se vocês estiverem usando, né, não só essa estratégia Marte, como qualquer um operacional de day trade que vocês eventualmente estejam utilizando, usem essa minha ferramenta aqui no meu site, né, como um auxiliador para vocês, né, como uma planilha, ela vai ser, né, uma planilha de controle de operações que vai auxiliar vocês na evolução dos day trades, na evolução financeira de vocês. Que, por exemplo, né,
Aqui a gente coloca a planilha. Eu tenho outro vídeo, vou linkar aqui abaixo, mas só vou mostrar aqui para vocês a ideia de como que a gente utilizaria, né, essa ferramenta. Então, eu importei aqui a tabela, né, que tem as minhas planilhas com todos os meus trades anotados. E aí eu vou colocar ali quais são as estratégias que eu estou usando, né, que é a estratégia 1 e 3 dessa planilha. Então ela vai carregar aqui, beleza, né? Então ela vai mostrar ali a minha curva operacional que eu estou tendo, né, desde lá de outubro do ano passado. E aqui, pessoal, essa é a principal curva que vocês precisam prestar atenção, né? O que que eu faço, né? O que eu sugiro para vocês? Se o setup de vocês está apresentando uma curva abaixo dessa vermelha, ou seja, né, se o trade de vocês, né, se a evolução financeira de vocês está com um drawdown muito abaixo da média, muito abaixo do esperado, é o momento da gente parar de operar aquele setup. Então a gente deve esperar, né, que aquele setup volte à sua normalidade, volte à sua faixa de controle normal, né, para a gente continuar operando ele, beleza? Enquanto ele estiver subindo, quando ele estiver dando resultado, a gente opera. Enquanto ele não estiver dando resultado, a gente não opera. A gente não pode estar se expondo no risco, estar se expondo, né, ao risco alavancado no day trade em um momento em que a nossa estratégia não está funcionando. Então, antes de tudo, a gente precisa fazer a nossa proteção de capital. Então, esse é um resumo, né, de como vocês podem estar utilizando esse setup MART para vocês terem, né, ganhos no day trade, mini índice e mini dólar. E se tiver alguma dúvida, coloca uma mensagem aqui ou me manda uma mensagem lá. Coloca um comentário aqui no YouTube, né? Ou deixa uma mensagem lá no Telegram também. Valeu pela atenção e até mais, pessoal.